Pedro, que quando foi dito, olha, aquele ali também está com o Galileu, ele diz, eu não estou com o Galileu, né? Certamente Pedro não queria ser crucificado, ele estava fugindo do sofrimento. E nessa noite eu vim falar do sofrimento de Jesus, porque você trazendo à memória o que ele passou, você pode também trazer à memória o valor que ele deu pela sua vida. Você pode dar importância quando você tem uma grande dívida. Nem todo mundo quer pagar a sua dívida. É muito fácil pagar uma dívida de R$5 na cantina, ou pagar uma dívida de R$10, alguma coisa que se comprou. Mas quando a sua dívida é muito grande, ninguém quer pagar a sua dívida. Se você tiver noção da sua dívida e tiver noção do que o preço que aquele homem pagou na cruz do Calvário pela sua vida, você vai entender o tamanho do seu sofrimento. O seu sofrimento foi grande porque a nossa dívida era muito grande. Então, além de dar a sua vida, Jesus precisou sofrer. E eu queria te convidar essa noite a tomar nas suas costas, tomar na sua trajetória, tomar na sua vida, na sua posição de crente, a cruz que é sua para seguir a Jesus. Porque ele, quando foi dito, foi dado o veredito de que ele havia morrer, ninguém levou a cruz para que o crucificasse, deram uma cruz para que ele carregasse a sua própria cruz, que ia o levar à morte, aonde ele ia ser morto, aonde ele ia ser crucificado. Ele mesmo levou a sua cruz. Então eu preparei aqui uma mensagem para que você pudesse acompanhar essa mensagem atento, o que Deus vem falando conosco desde o culto de sábado da semana passada, de um ano de videiração, com aquela peça, com aquela mensagem, com tudo que Deus vem falando na sua trajetória nessa semana. E hoje nessa ceia, que também simboliza mais uma vez a entrega, o se doar, a morte e o sofrimento, que você possa atentar para o que Deus revelou para mim nessa noite, para que essa palavra que Deus nos revelou possa fazer em nós um grande efeito, que nós venhamos guardar no nosso coração, que nós venhamos tomar posse dessa palavra. Amém, irmãos? Então ore comigo em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos porque estamos diante da tua presença, e agora, meu Pai, curvados diante da tua face, ó Deus, necessário, meu Pai, que o Senhor se manifeste a nós, quando nós estamos agora sedentos da tua água, que é a tua palavra, a água que mata a nossa sede, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que vai resolver todos os nossos problemas, que vai nos orientar no caminho que devemos andar, Pai. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que a minha boca seja a tua boca aqui na terra, que não seja mais eu, mas seja o Senhor vivendo em mim e se manifestando a nós, ao teu povo, Pai, para que nós possamos conhecer a tua vontade, a tua palavra, saber o teu querer, para que seja manifesto a nós, Senhor, os teus propósitos, e cumprindo nós os teus propósitos, podemos herdar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E naquele grande dia, cantando naquele lindo e maravilhoso coral, tudo seja para a honra e glória e louvor do teu santo nome. A ti nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então eu preparei aí, devemos carregar a nossa cruz e sofrer as aflições de Cristo. Talvez você discorde de algumas coisas que eu vou ministrar nessa noite, por isso estão os textos aí. E como diz Paulo, olha, analise, avalie-se o homem a si mesmo. Quando Jesus estava diante do povo e ministrava a palavra, parecia contraditória as palavras que ele ministrava, e ele dizia: examinem as escrituras. Vocês podem ler de Isaías, podem ler que Isaías falava de mim. Esse texto que nós lemos, Isaías 53, era um texto messiânico que falava de Jesus. Lá atrás já falava de Jesus. Nós possamos examinar as escrituras e ver que o propósito de Deus é muito maior talvez do que nós olhamos, do que nós vemos, do que nós enxergamos. E depende de cada um de nós carregarmos as nossas cruzes e seguirmos ao Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, quem veio para essa batalha, guerra armada aí, levanta a sua mão. Bíblias, eu quero as mãos erguidas, as mãos erguidas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 21. Mateus 16, a partir do 21, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer
muitas coisas dos anciãos. Esse está melhor? Glória a Deus. Esse é o Júnior, esse é abençoado, está aqui é um trabalhador ombreiro que nos ajuda na parte do som. Então vamos retomar? Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as coisas que são do homem. Venho trazer nessa noite uma nova postura de Pedro para despertamento da igreja. Porque quando Jesus reuniu os discípulos e começou: olha, eu preciso ir agora para um lugar onde estão querendo me matar. Eu preciso ir agora para a banda de um lugar onde querem a minha cabeça. Eu preciso retornar a Jerusalém. E é necessário que lá eu sofra na mão dos meus perseguidores. É necessário que eu passe por coisas árduas nas mãos dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas e de todos aqueles que querem o meu mal. Ele estava manifestando a vontade de Deus para a vida, o propósito, o ministério dele aqui na terra. Mas um homem que o seguia e não conseguia ainda enxergar as coisas espirituais, ele disse: Mestre, tem compaixão de ti mesmo. Não faça isso com o Senhor. De modo nenhum essas coisas vão acontecer com o Senhor. E Jesus olha para ele e diz: olha, você não está falando por você mesmo. Ele diz, repreendeu e diz: para trás de mim, Satanás, porque você só entende as coisas do homem, não entende as coisas de Deus. Jesus estava não perguntando, não se aconselhando, não tomando orientação sobre se ele devia ou não devia se entregar. Ele diz: é necessário que eu sofra, que eu padeça, que aconteçam coisas comigo na mão deles, para que se cumpra a vontade de Deus. E ninguém pode impedir os propósitos de Deus na minha vida. Só que nós talvez aprendemos, quando ouvimos falar de Deus, que Deus cura, que liberta, que salva, que os propósitos deles são somente esses para nós. Não, esses são os propósitos iniciais. Curar, libertar, são coisas para Deus, ainda são pequenas diante dos olhos de Deus. Talvez para nós curar um câncer pareça uma coisa muito grande, mas para Deus, para que um homem trabalhe a seu favor, curar um câncer é algo muito pequeno, porque Ele tem propósitos maiores. E também vão haver sofrimentos maiores do que esse que você conheceu antes de estar com Jesus. As doenças, os vícios, as bebidas, a prostituição, são coisas que para Deus Ele resolve fácil. Talvez tem coisas que nós somos convidados a participar, que talvez nós não estejamos predispostos a fazer. E quando nós seguimos a Jesus, nós nem nos atinamos para onde Ele está indo e o que Ele vai fazer. E aí, quando as pessoas começam a seguir Jesus e as suas palavras são maravilhosas, e Ele multiplica pães e multiplica peixe, Ele é o homem mais maravilhoso do mundo. Mas a hora que Ele diz que precisa sofrer, precisa passar por coisas ruins nessa terra, para que a vontade do Pai seja feita, Ele olha e vê pessoas que não estão predispostas a fazer o que Ele vai fazer, como eu disse no texto de Pedro na semana passada. E mais, vão querer que Ele, ao invés de cumprir o propósito de Deus, fazendo o que é da vontade de Deus, não poupando a sua vida, mas entregando-a, vão querer que Ele agora proteja a si mesmo. Você imagina os filhos de Deus na terra? Aprenderam a vontade do Pai, receberam na mão poder e autoridade para pisar na cabeça de Satanás. E agora sendo convocados para a batalha, cada um agora ora e intercede por si mesmo, ora por
e por seus filhos. E o povo de Deus, os filhos de Deus que estão perdidos, com suas visões tapadas, estão se afundando, e foram essas pessoas que foram recrutadas a resgatá-las da escuridão. Porque diz: vós sois a luz do mundo. E agora o povo está lá, e a arma está na nossa mão, o poder e a autoridade está na nossa mão, e agora nós vamos usar esse poder e autoridade para proteger a nós mesmos. Jesus desceu, veio, mostrou que era de Deus, e agora, quando é a hora dele se entregar, dele se doar, dele morrer para que haja vida, alguém vem e diz: protege-te, salva-te a ti mesmo, conserva-te são, não se expõe ao sofrimento. Você acha que Jesus queria sofrer? Você acha que era uma opção dele sofrer? Esquecemos que no Getsemane, quando ele estava orando, e já era sabido que ele veio para dar a sua vida, mas que foi revelado que ele ia ser humilhado, cuspido, pisoteado e blasfemado e todas as coisas mais. Ele não pediu se pudesse apartar daquele cálice, daquele sofrimento, mas ele disse: contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade era que fosse com sofrimento. E eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: na tua trajetória também vai haver sofrimento, na tua trajetória também haverá aflições, na tua trajetória também está preparado para você uma cruz para você carregar. Quem se recusa a carregar a sua cruz, escolhe um caminho diferente de Jesus. Quem foge do sofrimento, escolhe não se arriscar, não se machucar, não lutar. Escolhe por consequência o caminho fácil, a porta larga. Escolhe ser levado com o mundo. Quem escolhe não sofrer, está vivendo para si mesmo. Não está na visão de Cristo, onde a minha vida agora na terra foi entregue a Deus para que a vontade de Deus fosse feita. E a vontade de Deus na terra é que nenhum se perca. Então a minha vida tem que ser em prol daqueles que estão perdidos. E eu sei que quando eu for resgatar o perdido, lá está o mundo protegendo o perdido, não querendo que eu tire de lá. E eu sei que se eu sair daqui para ir até lá resgatar ele, eu sei que o mundo vai se opor contra mim. Porque Jesus falou: vocês serão perseguidos simplesmente por causa do meu nome. Quando você chega num lugar e fala que é de Jesus, começa a perseguição. E aí agora eu tenho duas opções: não sofrer, ficando aqui protegido debaixo das sombras do Altíssimo, debaixo dos braços do poder do Onipotente, enquanto o meu irmão sofre. Porque talvez alguém venha dizer para você: preocupe-se com a sua vida, com a sua família, esqueçam eles, eles estão perdidos. E nós esquecemos que nós também estávamos perdidos, que nós também estávamos cegos, e alguém doou a sua vida para os discípulos, para que os discípulos doassem a sua vida para outros, que o Evangelho chegasse até nós. E se nós não clamarmos, pedras vão clamar, mas alguém tem que anunciar o Evangelho. Tudo é que nós aprendemos que não vamos mais sofrer quando estivermos com Jesus. Quem tentar se preservar e não se doar vai com certeza ganhar muitas coisas, até o mundo inteiro talvez, mas não vai alcançar a salvação. Pois de uma maneira ou de outra nós vamos sofrer. João 16:33: no mundo tereis aflições. E ninguém quer ter aflição, todo mundo quer ter vida boa. Mas se nós vamos sofrer, se nós temos que sofrer, não é melhor nós escolhermos por que vamos sofrer? Porque se estamos no mundo, sofremos, e se estivermos com Jesus, sofremos. Então por que nós escolhemos sofrer as aflições de Cristo? Por que criamos expectativas acerca do mundo, sabendo que o mundo não tem coisa boa para nos oferecer? Se vamos sofrer com Cristo ou sem Cristo, então que nós venhamos a sofrer com Cristo as aflições que Ele sofreu, porque aí já as outras coisas que estavam sobre a nossa vida já estão tomadas, já não há sofrimento acerca dessas coisas, porque estamos acostumados a ser injuriado, a ser blasfemado, a ser insultado, a ser desprezado, a ser traído. Já não esperamos mais do mundo a fidelidade, esperamos fidelidade de Deus, esperamos amor de Deus.
e é o amor deles que nós damos aos nossos irmãos. Não há mais frustração do mundo, não há mais dor nem sofrimento do mundo na nossa vida. Só há agora aflições que Cristo teve, que nós também tomamos posse dela. E quem não se entregar, quem não se doar, não tem do que reclamar. Se entregar, e se entregar aqui na terra, se morrer para o mundo, vai me garantir a vida eterna, então que seja essa a minha escolha. Então vamos sofrer para negar as nossas vontades, sofrer para fazer aquilo que é certo, sofrer para que a nossa vida seja útil ao Senhor, para que a nossa morte produza vida, assim como foi com Jesus. A nossa morte não pode ser em vão. Se eu estou falando que nós devemos nos doar, sofrer e até morrer para o mundo, é para que na nossa morte gere vida para outras pessoas. A nossa morte tem que ser semelhante à de Jesus, porque não entendemos as coisas de Deus, não entendemos as coisas do mundo. Como Jesus disse, é necessário nascer de novo. As pessoas não pensam, se eu já nasci, como que eu vou nascer de novo? Para eu nascer de novo, eu tenho que morrer. Já pensaram nisso? Como é que eu posso nascer duas vezes, pastor Eduardo? Eu não posso nascer duas vezes. Eu nasci do ventre da minha mãe, fui crescido, e agora eu tenho um encontro com Jesus, e Ele me diz, tu precisa nascer de novo. Aí eu penso, não posso nascer de novo, porque eu já sou nascido. E Jesus chega para mim, então fala, então morre, morra para que eu te ressuscite e uma nova pessoa nasça. Essa nova pessoa vai trazer vida para este mundo, e outras pessoas vão vir após você e vão morrer para o mundo e vão nascer para Deus, porque o nosso novo nascimento é o nascimento espiritual. Mas para morrer para o mundo é preciso seguir Jesus e colocar nas nossas costas a cruz, a nossa cruz. E nessa cruz está a nossa vontade, nessa cruz está o que dizem de nós, nessa cruz está a opinião pública a nosso respeito, nossa cruz está a imagem que nós plantamos no mundo, está tudo nessa cruz. E agora eu estou indo com ela para o Calvário, aleluia. Diziam, Jesus, tu és falso profeta, tu não é ninguém. Uns dizem que tu é Elias, mas Elias subiu numa carruagem de fogo. Eu não te conheço. Tu blasfema quando diz que é rei. Cadê o teu reinado? Cadê o teu exército? Cadê o teu poder, o teu trono? Toma aqui a tua coroa, é essa de espinhos. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24, mais para frente. Só seguir mais para frente, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim achará. Mateus 10:38, quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem não fizer as mesmas coisas que eu estou fazendo não merece chegar no lugar que eu vou chegar. Quem não tomar a sua cruz e não carregar a sua cruz e não se doar e não morrer não é digno de herdar o lugar que eu vou herdar. Porque em Apocalipse está escrito que aqueles que vencerem reinarão comigo no meu trono, se assentarão junto comigo para reinar nas regiões celestiais. Nós também somos reis. Se alguém perguntar, tu é rei? Diga, eu sou rei. Diga, eu sou rei. Diga, eu sou rei. Eu sou rei. Mas se perguntarem, igual perguntaram para Jesus, cadê o teu reinado? Cadê o teu exército, diaconisa? Cadê o teu rei? Cadê os teus comandados? Cadê aqueles? Você diga, o meu reino não é neste mundo. Diga, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não está nesse mundo. O exército que está ao meu favor não está nesse mundo. O exército nosso são os seres ministradores, os anjos que habitam nós nas regiões celestes, estão no reino de Deus, estão nas regiões celestes, estão batalhando a nosso favor. O nosso exército está lá. São eles que nos garantem essa vitória, porque eles estão sobre a ordem do Deus Altíssimo, do Rei Todo-Poderoso.
Quem não entende a entrega de Jesus na cruz é Jesus sem ser participante do seu sofrimento. Mas não sofrer é tão incoerente quanto perceber que a nossa vida é o tempo todo cercada por sofrimento. Nascemos após um grande sofrimento. Todo o peso na barriga da nossa mãe, as contrações de parto, sofremos pelas decepções, sofremos pelas traições, sofremos pela saudade, sofremos pelas perdas, sofremos o tempo todo. E ainda assim vivemos fugindo daquilo que nos machuca, quando na verdade deveríamos estar entregue a tudo isso, pois sabendo que o mundo oferece, não haveria tanta frustração. O nosso sofrimento seria simplesmente dedicar a nossa vida e despertar os nossos irmãos para conhecerem a verdade, aceitando e seguindo a Jesus. Essa seria a nossa cruz. Nós temos uma cruz que devemos carregar. Se nós queremos alcançar o que Jesus alcançou quando se doou, quando carregou a sua cruz, quando entregou a sua vida, nós devemos fazer semelhante a Ele. Não podemos ficar indiferentes ao sofrimento alheio. Não devemos brigar por coisas vãs nessa terra que não vão nos edificar, não vão nos somar, não vão nos constituir homens e mulheres valentes. Eu falei aqui num dos meus ensinamentos bíblicos que se você quiser medir o valor, a força de um homem, de uma mulher de Deus, você tem que olhar para ela durante o sofrimento. Você não mede um homem e uma mulher quando ela está bem. Você não consegue saber a força que ela tem. Porque o Provérbios diz que se te mostrarem frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. A força é medida pela tua conduta no momento de adversidade. A tua força e a tua capacidade e a tua resistência é mostrada quando você supera problemas de pessoas que não têm Deus jamais superariam. Quando você faz coisas que pessoas que não têm Deus não podem fazer. Quando você age com uma confiança e uma esperança de que como pessoas que não têm essas coisas não podem alcançar. Para que vão dizer assim: aquele homem, aquela mulher é diferente. Ela enfrenta cada coisa que se eu mesmo estivesse no lugar dela, eu não suportaria. Aí você olha e diz: porque ela também não tem o Deus que eu tenho. Se ela tivesse o Deus que você tem, ela talvez suportasse, com certeza suportaria o que você suporta. E talvez a gente ache que o nosso sofrimento ainda seja maior do que o deles. Talvez seja verdade. Porque o nosso sofrimento consiste nos problemas da nossa vida e nos problemas da vida deles. Porque essa é a nossa missão. É assim que nós nos anulamos, é assim que nós nos doamos, é assim que nós morremos, dedicando a nossa vida a salvar os nossos irmãos que estão perdidos. Porque se nós estamos aqui, alguém sofreu. Se estamos aqui, alguém padeceu, alguém se esforçou. Eu passei aqui de tarde, às 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Fui ali comprar um frango no Ponte do Frango, um frango maravilhoso que tem ali da minha irmã. Aí passei, falei: deixa eu passar pela igreja. Não foi, amor? Passei aqui, não tinha ninguém na igreja. Aí eu vi uma luz, falei: deu uma visão. Era o Edmilson soltando aqui. Porque para ter entrevistas aqui, para ter estruturas, alguém tem que sofrer. Alguém tem que sofrer para que haja comodidade, para que as paredes sejam pintadas. Alguém tem que largar a sua vida e dedicar a sua vida para um propósito comum. Um propósito que não é só seu. Se você não quiser sofrer, é só cuidar da sua vida. Não se importa com o Sérgio, não, o pastor Natal comigo. Mas para que a gente seja liderado, alguém tem que sofrer. Alguém tem que parar, para deixar de cuidar da sua esposa ou da sua casa, para cuidar de coisas que não beneficiam diretamente. Beneficia a um povo. Porque o nosso ministério é a nossa servidão, é a nossa vida, é a nossa cruz. A gente não pode ir atrás de Jesus sem carregar ela. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente chegar no lugar, vão falar: agora pega a tua cruz e crava no chão. Aí você pega a cruz e crava no chão. Aí vão dizer: agora pendura ele na cruz. Porque nós morremos no nosso próprio ministério. Quando nos anulamos em prol de fazer as coisas do mundo e fazemos as coisas de Deus. E vem Pedro falar: preserva-te a ti, diaconisa. Não se desgasta, não sai do trabalho e vem para o culto, não. Se preserva o teu corpo e a tua saúde. E Deus está falando: não, foi eu que te dei emprego. Vem aqui para cá de Deus, que é aqui que você vai encontrar a vida. Na tua casa não tem descanso. Somente na minha casa é que tem descanso. Não receba a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é treva.
capaz. Mais um pouquinho à frente, abra sua Bíblia em Mateus 17. Eu vou deixar você só em Mateus para você nem reclamar que sofreu muito paginando o Evangelho da Salvação. Mateus 17, 40 diz assim. Diziam isso as pessoas vendo Jesus crucificado: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, se és rei, desce dessa cruz. É o convite que foi feito a Jesus. Desce da cruz e salva a sua vida. Se tu é rei, se tu é filho de Deus, eu citei rei, que rei nunca cita se tu és rei de Israel. E Mateus fala se tu és o filho de Deus. Tem os dois contextos. Se tu és o filho de Deus, se tu és rei, então salva-te. As pessoas não sabem o que é ser rei. Ser rei não é ter um trono e ter um castelo. Ser rei não é isso. Ser rei é estar diante de um povo que precisa ser liderado. Então nós não devemos estar diante de cristãos, nós devemos estar diante do mundo, liderando eles, mostrando a eles o caminho que devemos andar, mostrando a eles que nós devemos enfrentar o inimigo, mostrando a eles valentia, ousadia, força e poder no nome de Jesus. Porque quando o povo era insultado, e aí Davi olha e fala: quem é que está insultando o povo? Ele passa na frente de todos aqueles valentes, daqueles homens soldados de guerra, e fala: eu vou quebrar esse filistreu, vou arrebentar com ele. Quem é ele para afligir-nos? Quem é ele para nos ameaçar? Esse incircunciso. E nós, que somos reis nessa terra, devemos guiar o nosso povo que está perdido. Devemos liderá-los, mesmo que isso nos cause a morte. Mesmo que muitos dos nossos desejos aqui na terra, das nossas vontades, das nossas vaidades, não possam ser exercidos, porque a dedicação do nosso tempo está sendo em direcioná-los à luz, à verdade, à salvação. Esse é o Evangelho que eu conheci. Essa é a verdade. Foi por isso que o meu Senhor morreu, para que eu pudesse viver e agora negar a mim mesmo e doar a minha vida em prol do Pai Altíssimo. E ninguém vai dizer para eu cuidar da minha vida, para eu não dar dízimo e comprar as coisas que eu preciso na minha casa. Eu dou dízimo, eu entrego dízimo, eu oferto, eu faço as coisas do reino de Deus. O que eu precisar na minha casa, o meu Deus faz por mim. Eu não preciso cuidar de mim mesmo, não tenho Deus para cuidar de mim. O Deus vai cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Eu vou cuidar do meu ministério. E o nosso ministério é o ID, é o pregar o Evangelho, é acolher o forasteiro, é repartir o pão, para que nenhum tenha mais e outro não tenha menos. Esse é o nosso ministério. Quem é que vai dizer: cuida da sua vida? A minha vida, eu não tenho mais vida, eu entreguei a minha vida. Que vida que eu vou cuidar? Eu não tenho vida, eu não tenho mais propósito, eu não tenho mais planos, eu tenho sonhos, e Deus quer realizar os meus sonhos. E quando eu entrego a minha vida a Ele, fazendo a vontade dEle, é Ele que realiza os meus sonhos, é Ele que constrói a minha vida aqui na terra. Eu não tenho que ficar preocupado com essas coisas, nem com o que comer, nem com o que beber. Eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus não tem falta de nada. Quem tem Deus dorme no sono do justo, porque sabe o que plantou naquele dia. E se o dia acabar e chegar o dia do juízo, sabe qual é o veredito do juiz, porque ele conhece o juiz. Ele sabe qual é o juízo do juiz. O juízo do juiz é justo. Mas se eu cuido da minha vida, a Bíblia diz que eu sou semelhante a um homem que pegou aquela dracma, colocou no bolso e ficou com medo de perder. Podendo investir, multiplicar, ele botou no bolso e guardou. Olha, eu não vou aumentá-la, mas também não vou perdê-la. Você talvez salvou uma vida, a sua. E o texto diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Nem a sua vida você pode salvar. Nem a nossa vida está nas nossas mãos. Porque quem tentar guardar a sua vida vai perdê-la. Então não é mais fácil entregá-la e agora viver se dedicando ao Evangelho, para que Deus possa não somente salvar a nossa vida, salvar todos aqueles a quem a gente anunciar que existe vida eterna, existe justiça. Como é que vem dizer para nós cuidarmos de nós mesmos? Por que estão me incitando a não sofrer?
sofrer. O que mais pode me doer do que já me dói? Ou do que já me doeu? Quando eu olho para trás e vejo como eu gastei dinheiro com bebida, com mulheres, com vaidades, gastei. E agora que eu entreguei a minha vida, não quero gastar a minha vida, usar a minha vida em prol daquele que eu entreguei. É incoerente. Não posso agora seguir Jesus sem a minha cruz. Amém, irmãos? Nós não lutamos por nós mesmos. Aprendam isso. Tomem a sua cruz, coloquem na cruz, coloquem nas costas e carreguem. Eu sei que é doloroso, eu sei que as pessoas vão te desprestigiar, eu sei que elas vão querer te parar, eu sei que elas vão desprezar o seu ministério, elas vão dizer que você não tem estudo, que você não tem aparência, que você não tem força física. Eu sei que elas vão dizer isso de você, mas mostre para elas que você ressuscitou, que você nasceu de novo, que você